peixe de quadrado, antiquado ou puritano, sempre me choca o palavrão, especialmente, na voz infantil, ou na boca de uma mulher. Ainda penso que a boca fica suja para falar com Deus e não faço questão alguma de mudar esse modo de avaliar as coisas. Não tenho preces padronizadas e nem miraculosas para ensinar. Cada um de nós tem que se expressar de sua maneira pessoal e única. Gosto do Pai Nosso, claro. Até já fiz sobre ele uma longa palestra, porque vejo nele muitos ensinamentos. Um exemplo, apenas, já notaram que há, no Pai Nosso, um único pedido material, o do pão. E mais ainda, somente o pão de cada dia, não uma carroça de pão. Gosto também da prece de Francisco de Assis. E embora não seja para ficar repetindo-a indefinidamente, gosto da prece composta por um espírito que se assinou a e a escreveu pelas mãos do querido Chico Xavier. É assim. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz, através de nossas lágrimas, e, nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Assim seja. É ou não é uma belíssima prece? Vejam bem que coisa linda contemplar a tua luz, através de nossas lágrimas ou partilhar o pouco que tivermos para que a felicidade se multiplique entre nós. Uma prece dessas fica acima de qualquer denominação religiosa. Serve a qualquer pessoa, até mesmo ao descrente, naquele momento de aflição ou angústia. Minha mãe dizia desses, que só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Orar não é, pois, uma obrigação enfadonha, da qual temos de nos livrar diariamente. É aquele momento especial em que ligamos nossas tomadas espirituais no grande reservatório de energia cósmica. 25. O pós-escrito que virou capítulo. Eu estava pensando em acrescentar ao capítulo anterior algumas notas suplementares quando percebi que o mero pós-escrito seria insuficiente para comportar o assunto, que transbordava e exigia status de capítulo. Vamos, pois, a ele. Como ficou dito, cedo encontrei-me, na vida, insatisfeito com as estruturas religiosas de minha infância. Não que as houvesse rejeitado sem mágoas. Foi bom enquanto durou, mesmo porque eu via em tudo aquilo a tranquila imagem de minha mãe e em tudo ouvia suas observações e ensinamentos. Na verdade foi tão forte a vinculação que houve um tempo em que pensei seriamente em dedicar-me à vida religiosa. Estranho como possa parecer, meus colegas de ginásio me puseram o apelido de vigário, por causa de meus hábitos de reclusão, um pouco austeros, avesso a envolvimentos com os distúrbios próprios da idade e incapaz de pronunciar um palavrão, hábito que conservei a vida inteira. Sabia-se até que eu não gostava de anedotas ditas picantes, ou conversas de teor duvidoso, que então me constrangiam, como ainda hoje. Eu me vira, de repente, sem uma religião específica, e isso, de certa forma, me incomodava e desencantava. Muitos anos depois, leri em Silverbirch, o sábio guia espiritual de Maurice Barbanel, que nós, as criaturas humanas, nos preocupamos demais com rótulos. Coisa semelhante encontramos em Saint-Exupéry, que faz o Pequeno Príncipe dizer que as pessoas são muito fixadas em números. Realmente, logo que uma pessoa conhece a outra, quer saber quantos anos tem, quantos francos, cruzeiros ou dólares ganha por mês,
quanto vale sua casa ou apartamento, quantos filhos possui, se os tem, e coisas dessa ordem. Naquela época, contudo, eu não sabia ainda que não tinha a menor importância termos ou não rótulos. Eles podem servir para facilitar nossa identificação com os outros, mas pouco nos servem, se não simbolizarem uma convicção. Quisesse ou não, acho que isso me incomodava. O rótulo de católico não me servia mais, e eu não tinha outro para colar por cima. O de protestante não me assentava, não sei por que misteriosas razões. Quanto ao de muçulmano ou budista, deles não cogitara. O de ateu me repugnava liminarmente, o de espírita não me ocorrera ainda considerar, mesmo porque ficara em mim um resíduo de desconfiança, depositado por sermões e prédicas que ouvira e livros que lera, advertindo quanto aos perigos dessa seita ou heresia patrocinada diretamente pelo demônio, a mais segura para levar a pobre alma indefesa e incauta para os subterrâneos do inferno. Seja como for, a busca para mim continuava. Eu tinha de ter algum rótulo, mas onde encontrá-lo e como saber que me serviria para repor o que eu recusara? Paradoxalmente, contudo, eu sabia que havia um rótulo à minha espera, em algum lugar, ao qual eu ainda não chegara. Era, portanto, uma questão de esperar com a possível dose de paciência. Enquanto isso, percorria regularmente as páginas do Evangelho e voltava a examiná-las nos pontos de meu maior interesse, especialmente as epístolas de Paulo, que mais me atraíam, se bem que muitos aspectos de seus ensinamentos me parecessem obscuros ou mesmo incompreensíveis. Como, porém, tudo aquilo deveria ter um sentido e uma razão de ser, eu entendia que me faltava uma chave qualquer, com a qual pudesse abrir portas e cofres, que certamente guardariam riquezas de sabedoria. Posso hoje perceber que eu era cristão, mas num sentido que não conferia com os modelos de cristianismo que me eram oferecidos. Além do mais, autoridades religiosas, eu as ouvira e lera durante tempo suficiente, decretavam que só era cristão, com direito a ir para o céu, aquele que pertencesse, com exclusividade, à igreja que elas representavam. Os dicionários me diziam a mesma coisa, ou seja, cristão era um indivíduo batizado e que professava o cristianismo. Eu fora batizado, é verdade, mas não podia, honestamente, dizer que professava o cristianismo. Sem rótulo específico e em busca de um, vivi um bom punhado de anos. Na verdade considerava-me cristão e tinha, portanto, meu rótulo, mas de nada servia ele para os outros, que não o reconheciam como tal. Foi somente aí pelos 35 anos de idade que comecei a examinar com seriedade a doutrina que os espíritos haviam transmitido a Allan Kardec. Pedir a um amigo pessoal, que sabia profundo conhecedor do assunto, que me indicasse um roteiro de leitura, e segui meticulosamente sua receita, prescrita num pequeno pedaço de papel, onde ele anotara alguns nomes de autores de sua confiança. Não houve dificuldade alguma na aceitação dos conceitos contidos nessas obras. Pelo contrário, eu tinha a impressão de que chegara, afinal, ao caminho que me estava destinado percorrer. Estranho como possa parecer, e para mim foi estranhíssimo, naquela época, os novos ensinamentos não eram novos para mim, ao contrário, iam tendo ressonância em minha mente, como coisas que eu conhecia e que estava apenas transplantando de alguma gaveta secreta do inconsciente para a consciência de vigília. Em suma, eu era espírita e não sabia. Restava um sério problema a resolver. Minha mãe permanecia católica convicta e praticante. Fiel à sua maneira de ser, continuava considerando com sérias reservas e desconfianças tudo quanto se referisse a espíritos e espiritismo, que segundo lhe for ensinado consistentemente, ao longo de toda a sua vida, eram coisas do demônio. Como nunca foi fanática, conviveu pacificamente com parentes e pessoas de suas relações, simpatizantes ou praticantes do espiritismo. Não sei se ainda em vida soube que eu me bandeara para o lado dos hereges. Se o soube, deve ter temido honestamente pela sorte de minha alma e muito deve ter orado por mim. Seu presente de aniversário, não tinha prata nem ouro, como disse Pedro, era assistir a uma missa e comungar por mim.
Estou certo de que a pureza da sua fé e a convicção de suas preces muito contribuíram para que todos nós fôssemos encaminhados corretamente pelos caminhos da vida. Ela parecia ter certa intimidade com Deus, e tinha mesmo, porque era hábito de uma vida conversar com Ele, nos silêncios das suas horas de meditação ou enquanto velava, pelas horas mortas da noite, à cabeceira de um filho doente. O certo é que eu não podia e não queria magoá-la. Guardei para mim minhas convicções, pois afinal de contas nosso Deus era o mesmo, como também nosso Evangelho, do mesmo Cristo, que ambos amávamos, cada um a seu jeito. Havia, porém, uma dúvida a resolver. Eu queria escrever sobre as coisas que, agora, circulavam pela minha mente. Queria transmitir um pouco daquelas ideias que vieram dar sentido às minhas aspirações. Mais do que isso, eu começava a entender, nos evangelhos e nas epístolas, aspectos que antes me pareciam obscuros ou de todo impenetráveis ao entendimento. Em dezembro de 1956, com 36 anos de idade, fiz minha estreia como bisonho e tímido articulista, nas páginas de Reformador, que me abrigaria durante 24 anos. Mantinha meu compromisso de restrito respeito às ideias de minha mãe, e por isso os primeiros trabalhos saíram apenas com as iniciais de meu nome, exatamente iguais às dela, HCM. Senti-me, contudo, no dever de escrever-lhe uma carta aberta, a fim de explicar-lhe como e por que me tornara espírita. Chamei esse pequeno depoimento de Carta à Mãe Católica, como se pode ver em Reformador de maio de 1961. Assinei-a com o nome de João Marcus, pseudônimo que adotaria logo em seguida e continuaria também a utilizar, mesmo depois que passara a assinar meu nome real. Anos depois de sua partida para o mundo espiritual, Divaldo Pereira Franco, o querido amigo e médium baiano, transmitiu-me um recado que ele não estava entendendo, mas que reproduziu fielmente. Apresentara-se à sua vidência uma senhora, cuja aparência ele descreveu, que lhe pedia para dizer a João Marcus, e apontou para mim, que lera com muita emoção minha carta e agradecia as palavras de carinho. Quem é João Marcus? Perguntou ele. Expliquei-lhe o melhor que pude, sob o impacto das emoções do momento, o que tudo aquilo queria dizer. Outros recados me mandaria ela e de outras vezes se apresentaria a evidência de sensitivos de minha confiança. Certa vez, quando atravessava um período de mais doloridas aflições íntimas, ela resolveu comunicar-se psicograficamente, ou seja, pela palavra escrita. Ora, minha mãe ficara conhecida na família pela singela beleza e correção de suas cartas, escritas com uma letra muito pessoal, límpida, sem floreios ou sofisticações, tal como seu estilo e sua própria maneira de viver. Levou para a vida no além o hábito de escrevê-las, como aqui, com a mesma serena beleza, naquele mesmo estilo fluente, sem literatice inútil, com a mesma tranquila emoção subjacente, com a mesma naturalidade, como quem conversa. Ressalvados os aspectos pessoais, que não poderia transcrever, eis, em parte, o que ela me disse, naquele documento. Uma coração de mãe é como uma fonte, de onde o amor jorra constantemente, num fluxo ininterrupto que se perde pela eternidade afora. Os olhos de mãe, quando já não choram mais suas próprias lágrimas, ainda deixam escorrer, por eles, as lágrimas de seus filhos. Ponto. Nunca fui de muito falar, nem de escrever. E sabes que jamais me senti à vontade com as letras. De certa forma, elas sempre me intimidaram. Agora sei que era o receio que meu espírito trazia de desviar-se do trabalho que deveria fazer. Em meus muitos silêncios, conversava com Jesus, tentando compreender-lhe os desígnios e obedecer-lhe à vontade. Agora sei que ele não era Deus. Mas agora, também, sinto mais junto de meu coração, mas real. Contudo, não tive dificuldades em encontrar-me na nova realidade, porque minha fé, embora simples e sem atavios, era sincera e profunda. Aprendo agora que, para Jesus, não há santos nem pecadores, apenas irmãos a caminho da elevação. Encontrar familiares e amigos vivendo vida comum foi, sem dúvida,
surpresa para quem esperava um céu inexistente. Mas foi também imensa alegria saber que inferno e demônio são palavras inventadas pelos preguiçosos, abrigados no comodismo do menor esforço. Agradeço-te, meu filho, seres o que és. O teres prosseguido nas convicções de tua fé, apesar do respeito e amor por mim. Hoje vejo que teria lucrado se, embora bastante avançada na vida física, tivesse escutado a melodia da fé nova que fluía de teu coração. Mas tudo são lições e hoje sigo aprendendo contigo quanto aprendeste comigo. Hoje sou eu que anseio passar de lição depressa para chegar logo ao fim do livro, que na verdade não existe, porque o livro da vida se desdobra nas páginas do infinito. Não esmoreça, filho. Se muito não pude dar-te, ao menos dê-te o exemplo da tenacidade e perseverança, confiando na vida e acreditando nos meus deveres. Estamos todos trabalhando e estudando. Aqui aprendemos que não existem separações de famílias ou convenções de sociedade. Aqui todos se identificam pelos anseios, esperanças ou dores. Marche para frente. Não permita que a diversidade te afaste do caminho de teus deveres para com Cristo e para com a tua fé. Tu sabes, melhor do que eu, o que ela vale. Prossiga, filho. É tua mãe quem te pede. Teu coração está guardado no meu coração. Ponto. Esta carta já se alonga mais do que o desejado e por certo já te perguntas como tua mãe, sempre tão calada, pôde dizer tanto. Agradeço a Jesus a oportunidade e rogo por ti, filho meu, para que o Senhor te recolha em seu regaço e te embale a cabeça cansada, acalentando-te na sua paz. Todo o amor de meu coração humilde. Helena, tua mãe. Aí está esse belo e comovente documento. Sei que não faltará quem diga, com uma ponta de ironia inconsequente, que não acredita nessas radicais conversões póstumas de devotados católicos. Acontece que ironizar não é argumentar. O testemunho firme e claro do fato dispensa o argumento. Não é que as pessoas se tornem espíritas depois que morrem, é que elas descobrem que são espíritos. E que apenas estavam aprisionadas em um corpo físico perecível. A única diferença em relação aos espíritas é que estes já sabiam que eram espíritos mesmo aqui, na carne. Nada mais, mesmo porque somos todos irmãos, ainda que nem sempre amigos, e todos programados para o mesmo destino de felicidade e harmonia. Uma pequena informação deve ser acrescentada para esclarecer o leitor acerca da carta de minha mãe. Apesar de suas canseiras e lutas domésticas, a lidar, dia e noite, com 10 filhos, nós já íamos para a escola primária sabendo ler, escrever e contar. Sem ser particularmente brilhante, eu aprendera com notável facilidade. Para mim era enfadonho ficar retido em cada lição até que ela encontrasse tempo disponível para tomá-la. Por isso lhe pedia dispensar-me desse encargo, mesmo porque, mal iniciado o processo, eu já estava lendo as últimas lições da saudosa Cartilha da Infância, de Tomás Galhardo. Daí sua observação, hoje sou eu que anseio passar de lição depressa para chegar logo ao fim do livro, e logo a seguir a nova lição aprendida. A de que o livro da vida se desdobra nas páginas do infinito. Desse depoimento pessoal, para ilustrar o problema da formação religiosa das crianças, só resta esclarecer uma dúvida que deixo com o leitor, já que não sei como decidi-la. Quem é mais grato a quem? Minha mãe, que agora me agradece, até pelo que não pude ou não soube fazer por ela, ou eu, pelo que ela fez por mim, embora achando que muito não pôde dar, senão um magnífico exemplo da sua fé. Pois não é isso muito e o tudo que ela deu. 26. Do estado sólido ou gasoso. Já que tanto falamos da vida, precisamos falar também da morte, que é uma diferente modalidade de vida, e até que não muito diferente, sob certos aspectos. À medida que a existência prossegue e crescemos e nos casamos e envelhecemos, pessoas queridas vão morrendo à nossa volta. Há pouco falava eu de minha mãe, que partiu há um tempo em que eu, já adulto, e razoavelmente instruído acerca da realidade espiritual, estava convencido de que a separação é apenas temporária, ainda que possa durar alguns anos, pois também eu, como todas as pessoas,
renasci programado para voltar à dimensão espiritual de onde vim. A vida que é apenas um estágio de aprendizado e trabalho, etapa de um ciclo evolutivo, como os diferentes níveis de ensino das escolas que frequentamos. À medida em que vamos sendo aprovados em testes, sabatinas, exames vagos, escritos e orais, vestibulares, mestrado ou doutorado, vamos seguindo em frente, rumo a novos patamares. Um dia será o da formatura, espécie de colação de grau de cósmicas dimensões, a partir da qual não mais teremos de voltar ao que, na conhecida prece católica, se chama de Vale de Lágrimas. Teremos, por essa época, escapado para sempre ao que os místicos orientalistas chamam a roda da reencarnação. A caminhada prosseguirá daí em diante, mas não mais estaremos atados, de tempos em tempos, a um corpo físico que nos impõe tantas limitações, a fim de que possamos realizar esse longuíssimo curso, em que aprendamos o ABC da vida. Escrevendo certa vez a Godofredo Rangel, a barca de Gleire, amigo de muitos anos e de muitas cartas, dizia Monteiro Lobato que a morte é apenas uma mudança de estado, passamos do estado sólido ao gasoso. Isso tudo não quer dizer, porém, que não sintamos, com maior ou menor intensidade, a morte de parentes e amigos, e até simples conhecidos. As partidas são sempre carregadas de certo conteúdo emocional, seja uma simples despedida de quem vai passar férias em local mais distante. Sentimos falta do filho que foi trabalhar fora, da filha que se casou, do irmão que foi viver em outra parte do mundo e até do bom colega de trabalho quando se transferiu para outra filial. É apenas natural e compreensível que sintamos a morte dos que fazem parte integrante do nosso grupo espiritual, especialmente aqueles que mais amamos, pelas suas virtudes e pelo grau de afinidade e entendimento, parentes ou não. Com maior razão e impacto, potencializa-se a dor resultante da perda de um filho ou filha, qualquer que seja sua idade, ou as condições que interromperam sua existência na carne. Nos primeiros momentos da dor, mal percebemos as tentativas de consolo e raramente tomamos conhecimento consciente das palavras de carinho e solidariedade que nos trazem amigos e parentes. Tudo parece irremediável, a perda-se-nos a figura definitiva, a dor inconsolável, a aflição insuportável. É inútil, nesses momentos de intensa crise emocional, desejar que a pessoa estanque as lágrimas e volte a sorrir, por um inadmissível passe de mágica. É preciso dar tempo ao tempo para que as emoções em tumulto se acomodem em outro nível e possamos dar prosseguimento ao ofício de viver, por maiores que sejam nossos desencantos e mais profundos os desalentos. Há, quase sempre, à nossa volta, outros seres que necessitam de nós, tarefas que solicitam nossa participação, ou atividades que simplesmente não podem ser abandonadas. A vida não tem ponto final, apenas vírgulas, pontos e vírgulas, reticências, exclamações e interrogações, e muitos traços de união. Não somos ilhas, mas partículas, como dizíamos atrás, de um só continente ou, se quiser, fótons, menos ou mais luminosos, que integram um só foco de luz, pois em Deus vivemos e nos movemos e nele temos nosso ser, como disse, de modo irretocável, nosso caríssimo Paulo de Tarso. Não há perdas, ninguém morre para sempre, ninguém desaparece, ninguém é encaminhado para uma destinação irrecorrível e final após a morte. Se o amor nos vinculava a seres que conosco conviviam aqui, os vínculos permanecem após a morte, muitas vezes fortalecidos e consolidados. Jamais concordo com um espírito sofredor quando me diz que alguém o amou, ou que ele amou alguém. Dizia Mário de Andrade que amar é verbo intransitivo. Acho que é, também, defectivo, pois não tem passado, é só presente e futuro. Quem uma vez amou, continua amando, se é que é amor e não paixão. Ao escrever o belíssimo poema constante do capítulo 13 de sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo preferiu o termo grego agape, em vez de qualquer outro, para seu primoroso ensaio sobre as excelências da caridade. Agape, esclarecemos comentaristas da Bíblia de Jerusalém, é um amor de benevolência que quer o bem alheio, e não o amor passional e egoísta.
Tão puro e belo é esse tipo de amor fraterno que os tradutores preferiram traduzir agape com o termo caridade. Releiam, porém, o texto, a partir do versículo 4, pondo, em vez de caridade, o termo amor. O amor é paciente, é benéfico, o amor não é invejoso, não é temerário, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O amor não acaba nunca. Como poderia acabar se é da própria essência de Deus? Por isso, o amor sobrevive com o Espírito, pois este também não morre jamais, apenas muda de estado, como dizia Lobato. A pessoa que partiu para um outro lado da vida não deixa para sempre aqueles que ficaram, apenas adiantou-se um pouco mais, por alguma razão que, um dia, conheceremos. Quando chegar nossa vez de partir, os que se anteciparem a nós, se de fato nos amaram, lá estarão à nossa espera, com o mesmo sorriso de felicidade, o mesmo abraço amigo, o mesmo coração generoso. É só uma questão de tempo e paciência, aceitação e serenidade. As leis divinas são severas quanto à rebeldia, à impaciência, à revolta, à falta de aceitação daquilo que nos é prescrito. É duríssimo para um casal, como certos amigos meus, assistir, impotente, à inexorável partida do filho único, belo, inteligente, cheio de vida e esperanças, recém-formado por uma universidade, que se preparava para um futuro promissor. Mesmo conscientes de importantes aspectos do mecanismo das leis divinas, é certo que muitos sofreram e foi longo o período de recuperação, a retomada da vida naquele ponto sensível, onde se fez o grande silêncio da separação. Esses, contudo, sabiam que somos todos espíritos imortais e estamos aqui de passagem, e, ainda que sofridos e desalentados, aceitaram, confiantes, a determinação da lei, pois sabem muito bem que ela não é punitiva e sim corretiva. Alguma situação passada, esquecida, mas documentada na memória integral dos espíritos, certamente há de explicar a motivação de toda aquela dor. Além do mais, como ficou dito a Lourdes, neste livro, antes de serem nossos, os filhos são de Deus, que apenas nulos confia, por algum tempo. Não somos donos deles, não são propriedade nossa, particular, sobre a qual tenhamos posse e domínio, como dizem as escrituras de cartório. São companheiros de jornada que vieram caminhar uma parte da estrada conosco e, de repente, se foram, para guardar-nos um pouco mais adiante, no tempo. Junto ao leito de Madalena, sua filha adolescente, Lutero chorava e rezava. Senhor, dizia ele, eu a amo muito, mas se é da tua vontade tomá-la, eu concordo. Como eu gostaria de ficar com ela. Mas, Senhor, que tua vontade se faça. Nada melhor poderia acontecer-lhe. Em seguida, voltando-se para a menina, agonizante, manteve com ela um pequeno e comovente diálogo. Minha querida Madalena, você bem que desejaria ficar junto de seu pai, não é mesmo? Você irá voluntariamente para junto de teu pai, que está lá em cima. Sim, querido papai, respondeu ela. Como Deus achar melhor. Sim, filha, você também tem um pai no céu, e é para ele que você irá. Mas a dor também estava lá, sufocando as consolações de sua fé, e ele, virando-se para os amigos presentes, comentou. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Amo-a tanto. O afeto dos pais, comentou Melanchthon, é a imagem do amor divino. Se o amor de Deus em relação aos seres humanos é tão grande quanto o dos pais pelos seus filhos, pode-se dizer que tal amor é uma chama. Quando, afinal, a menina partiu, às 9 horas da manhã do dia seguinte, Lutero comentou, sufocado pelas lágrimas. Sinto-me tão feliz em espírito, mas muito triste segundo a carne. Ai de mim, a carne recusa-se a concordar. A separação é muito dolorosa. Não é admirável saber-se que, de tanto haver sofrido, ela está, agora, em paz, em um lugar excelente.
Mesmo convictos da continuidade da vida após a morte do corpo, não podemos simplesmente ignorar a dor, como quem desliga um circuito elétrico com o mero toque de um interruptor. O espírito sabe e quer, mas, como lembrou Lutero, a carne é fraca e discorda, e por isso a visão através dela fica nublada pelas lágrimas. Lembro-me de estar em situação semelhante várias vezes, e se ainda viver mais algum tempo poderei confrontar-me de novo com essa realidade. Uma dessas oportunidades foi quando morreu minha avó. Estava bem velhinha, a pobre querida, e um tanto incerta nos seus passos, mas lúcida e participante. Sempre que ia ver minha gente, a primeira visita, depois dos cumprimentos da chegada, era o seu quartinho quieto e limpíssimo. Ela estaria, usualmente, com uma peça de costura ou de crochê nas mãos, muito junto aos olhos, mas sem óculos, pois jamais precisou deles. Tomava-lhe a bênção, beijando-lhe a mão magrinha e elegante, e por ali ficava a conversar com ela e podia ver o quanto se sentia feliz em estar comigo e saber que eu a amava. Eu é que não imaginava o tamanho do vazio que sua partida deixaria em meu espaço interior. Ajudei a levar seu leve corpo cansado ao cemitério e fiquei um pouco mais, depois que os outros se retiraram. Queria orar em silêncio por ela. Mas a prece achou de vir sob forma de lágrimas, que me escorriam, sem cessar, pelo rosto abaixo, suscitadas por um profundo sentimento de saudade antecipada. Não tinha, porém, o sabor amargo da revolta. Como dissera Lutero, Deus a queria de volta, e quem era eu para dizer que não? Passado aquele momento de emoção, retirei-me dali, confiante e tranquilo. Ela estava em boas mãos, na mão de Deus, na sua mão direita, como escreveu Antero de Quental. Não há, pois, palavra de consolo ante a partida de um ente querido, apenas a de solidariedade, a da ternura fraterna. O consolo virá depois, quando entendermos e aceitarmos a morte pelo que realmente é, ou seja, breve separação, nada mais que isso. Uma verdade nem sempre reconhecida poderá abreviar esse período de angústia. E a de que a aflição dos que ficam e o inconformismo do desespero repercutem, como espinhos envenenados, no coração daquele que partiu. E esse unânime testemunho das mensagens póstumas, tanto quanto a dor contida é testemunha do amor, a aflição do desespero, vizinho da rebeldia, constitui redobrada angústia para o que se foi. São lágrimas, essas, que em vez de levarem uma mensagem de consolo e saudade ao espírito revolvem-se em correntes de aço que o prendem aos desenganos e frustrações da terra, e criam obstáculos ao prosseguimento de sua jornada. Encontramos, às vezes, um tipo exaltado de ligação afetiva que pouco falta, quando falta, para ser sentimento de posse, como se Deus não tivesse o direito de determinar, através do infalível mecanismo de suas leis, a melhor maneira de conduzir-nos pelos roteiros da evolução. É como se o pai e a mãe desesperados reclamassem de Deus por ter tido a ousadia de privá-los da companhia de um filho ou filha. Afinal de contas, hão de pensar, ela era minha filha, ou ele era meu filho. Outros tantos, informados, e não muito bem, da possibilidade de intercâmbio com os espíritos, querem logo, a toda força, saber notícias do ente que partiu. E se nada conseguem, ou se o que conseguem não os convence, redobram as reclamações e se revoltam contra Deus e contra as religiões em geral que, no seu entender, de nada lhes serviram na hora da dor. No entanto, as coisas não se passam assim. Como muito bem costuma dizer nosso querido Chico Xavier, a ligação com o mundo póstumo só funciona de lá para cá, e quando possível e permitido. Não se pode exigir, daqui, que nossos mortos nos falem a qualquer momento que desejarmos, como quem faz uma ligação internacional pelo sistema 1001. O mundo espiritual tem suas ordenações e leis próprias, respeitáveis e respeitadas. O trabalho desenvolvido pelo Chico, na fase final de sua longa e fecunda existência, voltou-se para esse aspecto da vida, o da palavra de consolo. São incontáveis os depoimentos de seres, principalmente jovens e, entre estes, com predominância os que morreram em acidentes de trânsito. Não é só aproximar-se a mãe inconsolável, do Chico,
para que lhe mande chamar o espírito do filho morto e o obrigue a dar uma mensagem, na hora. Há uma disciplina a ser considerada, um sistema de prioridades e possibilidades a observar. Não há como fazer exigências, reclamar atenção, ignorar empecilhos ou impor condições. Os testemunhos podem vir, e virão, quando possível, sob normas que ignoramos, segundo um contexto que desconhecemos, em suas minúcias e disciplina. Em muitos e muitos casos, temos de nos contentar com a convicção de que o ser que partiu continua vivo, consciente e feliz, ou infeliz, segundo suas próprias condições espirituais. Não agravemos sua situação de mal-estar nem perturbemos sua tranquilidade com o incontrolado e rebelde desespero. Infinitamente mais inteligente e humano é orar por ele ou ela, em paz, ainda que com saudade. A prece é sedativo para a alma que ora, tanto quanto para aquela que recebe suas vibrações. O que desejam de nós os espíritos que se foram é que possamos dar prosseguimento à nossa vida, realizando-nos na prática do bem e do amor ao próximo, para que um dia possamos estar juntos novamente, mas não com a possessiva exclusividade dos egoístas. Ninguém é de ninguém, porque somos todos de Deus. O filho de hoje poderá ter sido pai ou irmão de uma vida passada, ou de uma existência que ainda está nas brumas do futuro. Não há separações para aqueles que se amam, mas há, sim, para aqueles que se julgam proprietários dos outros, apenas porque eles proporcionaram um corpo físico para viverem por algum tempo na Terra. Por isso, dizia Edgar Cayce, o sensitivo americano, que o amor não é possessivo, ele apenas é. 27. Até um dia. Querida Lefor e caro leitor, é chegada a hora de nos despedirmos. Pelo menos por algum tempo. Nunca se sabe onde e quando iremos encontrar uns com os outros novamente, mesmo porque, como já foi dito páginas atrás, a vida jamais se utiliza do ponto final. Nosso livro não foi concebido e realizado com o propósito de resolver todos os problemas possíveis nesta área tão ampla e complexa, ou de responder a todas as perguntas formuláveis, mesmo porque não teríamos todas as respostas. Limitou-se a ser uma reflexão acerca da infância do ser humano na Terra, e que ainda havemos envolvido em denso véu de equívocos. Como podemos observar, temos a respeito de tudo isso muitas coisas para desaprender e inúmeras outras para aprender. Dificilmente poderemos botar móveis novos na casa em que moramos nossa mente, a não ser que se desocupe espaço, que antigas peças inservíveis estão atravancando indevidamente. Mas a renovação não consiste apenas em desfazer-nos de tudo o que possuíamos para adquirir tudo novo em folha. Para certos aspectos, basta nova disposição nos arranjos ou restauração das peças antigas que ainda podem ter serventia. Sabemos, por exemplo, de remotas crenças, que o ser humano é dotado de alma e que essa alma é imortal, ou, pelo menos, que sobrevive à morte do corpo que ocupa na Terra. Tudo bem. Há, porém, um móvel imprestável obstruindo a sala, num dos seus pontos mais importantes, o de que essa alma é criada no momento da concepção ou do nascimento, quando em verdade ela já existia antes, em outras vidas e, certamente, voltará mais vezes, em futuras existências na carne. O conceito da responsabilidade pessoal de todos os seres pelos atos que praticam pode e deve continuar compondo nosso mobiliário intelectual, mas tem de passar por certas alterações e modernizações. Não se responde, com a condenação eterna, ao cabo de uma só vida e de maneira irrecorrível, pelos erros dessa existência. Como, também, não vamos direto para o céu, por mais perfeita que tenha sido a vida, do ponto de vista humano. Mesmo porque o céu também é peça que só nos pode continuar servindo se passar por boa restauração. Oportunidades de recuperação nos são incansavelmente concedidas pelas leis divinas. Se nós o Cristo recomendou perdoar 70 vezes 7, quantas vezes nos perdoaria Deus? A resposta é: sempre. Acontece que também o conceito de perdão precisa de umas escovadeiras e talvez de um estofamento novo, porque perdoar não é apagar o erro cometido com um passe de mágica. A mágica é ilusão e as leis são realistas e objetivas. O perdão, que as leis nos concedem,
expressa sem oportunidade de fazer de novo aquilo que fizemos errado. Até aprender. Morrer não é tragédia alguma e quase sempre, se o procedimento da pessoa for satisfatório, mesmo dentro de suas óbvias limitações, é um momento de libertação e de reencontro com inesquecíveis amores. Nascer aqui é problemático, porque trazemos programas e tarefas, obrigações e compromissos que nem sempre conseguimos cumprir de maneira adequada, quando não os agravamos com novos erros. Entre vivos e mortos, ou seja, entre pessoas vivendo na carne e pessoas que vivem no mundo póstumo, há um intercâmbio muito mais intenso e ativo do que suspeitamos, ainda que dele nem sempre tomemos conhecimento consciente. Pessoas dotadas de faculdades especiais podem servir de intermediárias entre essas duas faces da vida, pondo em ação um processo que nos mostra importantes aspectos das condições que nos aguardam do lado de lá. Sempre é bom lembrar, porém, que tudo é vida, tanto deste lado como do outro. E que os mortos são pessoas, como nós. As crianças são gente, também. Pessoas adultas, vividas, experimentadas e dotadas, às vezes, de maior capacidade intelectual e maior bagagem cultural do que muitos de nós. A dificuldade que experimentam, nos primeiros anos de vida na carne, é apenas a de movimentar satisfatoriamente sua maquininha de viver na Terra, que só fica pronta para funcionar aí pela adolescência e, nas suas melhores condições, lá pela maturidade. As limitações demonstradas pelas crianças, portanto, não são devidas à precariedade de seus espíritos, mas às deficiências do instrumento de que estão se utilizando para viver na Terra, ou seja, seus corpos físicos. Não poucos anos são consumidos em adaptar-se a esse corpo, à espera de que possa responder adequadamente aos comandos da mente que a ele se acoplou, quando o espírito dele se apossou no início da gestação. O aprendizado é lento e difícil, pois envolve muitas complexidades, ditadas pela necessidade de adaptação ao meio, desenvolvimento de um correto sistema de comunicação, formação cultural, recuperação de habilidades físicas e mentais, bem como uma técnica de convivência com os seres junto aos quais fomos colocados. Os mecanismos da vida são sutis e inteligentes. Na formação do corpo físico pode-se observar uma recapitulação de multimilenares conquistas biológicas. E como se o corpo repassasse, em cerca de 9 meses, todos os milênios de sua experiência filogenética, desde que, no dizer de Liao Tse, a vida aprendeu a duplicar-se, ou seja, a reproduzir-se. Tso não se aborrece comigo, eu diria de outra maneira, não foi a vida que aprendeu o processo da duplicação. Foi ela que o ensinou aos seres, porque tinha sobre todos nós planos que nem de leve poderíamos imaginar, pois não dispunhamos, sequer, de imaginação. Também o espírito parece fazer uma espécie de recapitulação do seu processo evolutivo. Embora venha para a existência corporal com todo o seu potencial devidamente preservado e pronto para interagir com o meio, esse conhecimento e essa experiência pregressa ficam como que segregados em compartimento fechado, mas não de todo inacessível. Ele precisa de uma oportunidade, de um recomeço, como se recém-criado, simples e ignorante, como dizem nossos instrutores, o que vale dizer, em estado muito semelhante ao de pureza e inocência que se costume atribuir às crianças. Talvez tenha sido por isso que Jesus recomendou aos discípulos que não impedissem que viessem a ele as crianças, porque delas era o reino de Deus. Regredido à sua infância espiritual, o espírito costuma ser simples, puro, ingênuo, espontâneo e autêntico. Está na fase em que se põe ao alcance de alguma influência, seja num sentido ou no outro, isto é, para o bem ou não. Muito do sucesso ou fracasso de tais influências vai depender das estruturas e matrizes comportamentais que a criança traga consigo, como espírito preexistente que é. Intensidade maior ou menor, estaremos sempre abertos a certo grau de influência alheia, mas em nenhuma fase é tão evidente essa predisposição como na infância. Daí a grave responsabilidade de pais, tutores, orientadores e educadores de crianças, que poderão ser estimuladas a dar importante passo à frente,
desenvolvendo faculdades e potencialidades que trazem em si mesmas, como também poderão estacionar na ociosidade, ou até mesmo recair em situações que já poderiam ter sido superadas se lhes fossem incutidos os adequados hábitos de vida, as motivações corretas, o sádio propósito de caminhar no sentido da realização pessoal, como espírito, na ampla e luminosa perspectiva do processo evolutivo. É da maior importância, em tudo isso, a presença de Deus, não como um mero conceito teológico, ou necessidade de crer e conveniência de pertencer a esta ou aquela instituição religiosa, mas como convicção, como princípio ordenador de toda a existência, essência mesma do processo da vida. Não temos de ser, necessariamente, cristãos, muçulmanos, budistas ou judeus para salvar nossa alma, de ir ao encontro das Uris, de alcançar o Nirvana onde nos aninharmos no seio de Abraão. Tudo isso são imperfeitas imagens, maneiras inadequadas de figurar uma realidade única, a da perfeição espiritual, que Jesus conceituou como sendo a realização do reino de Deus em nós. Os livros sagrados de todas as religiões dignas de seu nome e tradição contêm princípios aproveitáveis, mas não é lendo tais livros, como se fossem meros tratados de filosofia ou praticando uma bateria de ritos e posturas, que vamos chegar ao estado de perfeição que a todos nos aguarda. É praticando mesmo, com convicção, as singelas leis do amor fraterno, pois o universo é uma só imensa fraternidade, distribuída em incontáveis comunidades de seres inteligentes, espalhados pelo cosmo afora, de galáxia em galáxia. Teríamos, pois, muitas perguntas a colocar em debate. A belíssima aventura de viver apresenta inúmeras facetas e aspectos. Um de tais aspectos é, justamente, o estimulante esforço da busca. Um espírito amigo, dotado de poderosa inteligência e rico de conhecimentos, confessou-me, certa vez, que, longe de sentir-se frustrado pelo que ainda ignorava, a respeito das maravilhas da vida, mais fascinado se sentirá perante as belezas que ainda tem a aprender nos imensos livros do infinito, mesmo porque ele, como nós, aqui, levava consigo mais perguntas do que respostas. Viver nunca será um ofício rotineiro. Não foi nosso propósito, por isso, ensinar como são as crianças, como devem ser encaminhadas ou como podem ser desencaminhadas por nossa incúria. O objetivo foi o de questionarmos juntos, trocar ideias, suscitar a doce ânsia de aprender mais, de decifrar outros enigmas da vida, ampliando o espaço do conhecimento, sempre conquistado pacificamente ao território desconhecido da ignorância, onde permanece a imensa reserva do saber futuro. Se posso pedir-lhe algo, leitor, é que continue pensando, questionando e meditando. Se soubermos perguntar, com o verdadeiro propósito de aprender e com a dose certa de humildade, a vida irá respondendo, ou, para dizer a mesma coisa de outra maneira, Deus em nós responde com a luz, fazendo recuar as sombras. É assim que podemos ver o quanto é belo e vasto o mundo que Ele fez para nós e que não estávamos percebendo precisamente porque a sombra estava em nós, não no mundo. Como somos todos companheiros de jornada e a vida é um modo de viajar, e não uma estação, como disse alguém, é provável que nos encontremos por aí, durante a viagem. Ou que já nos tenhamos encontrado alhures, no passado. Até um dia, portanto. PS. Alguns aspectos deixaram de ser aqui considerados, em primeiro lugar, para não avolumar demais o livro, em segundo, porque foram tratados em outros estudos meus, ou alheios. Ocorre-me lembrar 4 de tais aspectos: a educação, a família, a sexualidade e as drogas, que têm, todos, muito a ver com a temática deste livro. Ao leitor interessado recomendo o livro do querido amigo e companheiro de ideal Deolindo Amorim, O Espiritismo e os Problemas Humanos, para o qual escrevi os capítulos finais, precisamente sobre os temas acima mencionados. É preciso não esquecer, contudo, que aprendemos mesmo abrindo o livro supremo da própria vida, para que ela mesma nos revele seus mistérios. 28. O ofício de viver. Oficialmente, este livro terminou no capítulo anterior, no qual até nos despedimos, o leitor e eu.
Um problema, contudo, me restou ainda, como que engastalhado nos canais por onde circulam os pensamentos, no sistema que o amigo espiritual referido a Allures caracterizou como sendo o condutor, sem chegar especificamente ao expressor. Resolvi examiná-lo de perto e disso preciso dar conta ao leitor, mesmo depois de devidamente despedidos um do outro. É o seguinte. Não há dúvida de que o leitor e a leitora familiarizados com os aspectos da realidade espiritual abordados neste pequeno debate sintam-se perfeitamente à vontade com as ideias aqui ventiladas e com os conceitos colocados sobre a mesa. Acontece que o livro é objeto que circula por toda parte e a todos leva sua mensagem, às vezes potencialmente perturbadora, no sentido de que pode causar certa desarrumação em nosso microcosmo pessoal. Nossas ideias têm certo arranjo, ao qual estamos acostumados. Sabemos perfeitamente onde encontrar isto ou aquilo e como caminhar pelos corredores e aposentos da mente, com a segurança da pessoa que, após viver muitos anos numa casa, é capaz de achar até um livro em determinado instante em plena escuridão, porque tudo lhe é familiar. De repente alguém se mete em nossa casa, muda tudo de posição e troca até a serventia dos cômodos, levando os móveis do quarto de dormir para a sala de almoço e a biblioteca para a copa, ou os estofados para o jardim. Como reordenar toda essa caótica situação? É justo, pois, considerar o caso daqueles leitores inteligentes e abertos a novas ideias e propostas, mas que não haviam ainda pensado na possibilidade de tais coisas serem mesmo verdadeiras, ou, pelo menos, não haviam pensado nisso a sério, como elemento vital da ordenação de suas vidas e na maneira de considerar as crianças que nos cercam, filhos, netos, sobrinhos ou apenas de famílias amigas e conhecidas. Então, é verdade mesmo que somos todos seres preexistentes. Quer dizer que já vivemos antes e até podemos ter conhecido nossos pais, irmãos e amigos de outras existências. Quer dizer, então, que a morte não é essa coisa definitiva e irrecorrível que pensávamos ser. Será que estou na religião errada e devo mudar toda a minha filosofia de vida? Vamos com calma, leitor-leitora. Se seu sistema interno de aferir os valores da vida estiver mesmo defasado com relação aos conceitos básicos que expusemos no livro, é certo que você está precisando de boa reformulação estrutural. Isso, porém, não é o que se costuma chamar sangria desatada, embora constitua, a meu ver, importante prioridade para você cuidar. Você não será a primeira, a única, nem a última pessoa a ver-se, de repente, colocada perante uma realidade da qual não havia ainda suspeitado ou que não havia considerado com a devida atenção. Não importa. Vamos por partes. Talvez seja oportuno voltarmos por uns momentos ao precioso livro da eminente doutora Ellen Bache, pois ela teve sob seus cuidados pessoas que também passaram por esse período de perplexidade. Eu próprio fui testemunha de um episódio desses, através de uma gravação, na qual a pessoa hipnotizada discorreu, com os detalhes necessários, sobre uma de suas vidas anteriores e, em seguida, foi despertada e ouviu seu incrível depoimento. Era um homem de boa cultura geral e técnica, dentista de profissão, inteligente, sensato e bem posto na vida, falando de sua própria encarnação anterior, coisa que nunca lhe passara pela cabeça. Além do mais, como conciliar aquilo com suas crenças e práticas protestantes, ele que, segundo seu próprio relato, fora sacerdote católico da vez anterior. Costumo dizer que quando não podemos mudar os fatos, o que, aliás, acontece com frequência, temos de mudar nossa postura diante deles. Como na conhecida história de Maomé e a montanha. Se a montanha não vem até onde estamos, temos de ir até onde ela está, se é que temos mesmo de galgá-la. E temos. O universo pesquisado pela doutora Ellen Bache é integrado por um grupo heterogêneo de pessoas, ligadas a diferentes sistemas religiosos ou desinteressadas de especulações desse tipo. Muitas dessas pessoas se viram na contingência de descrever impressões que estavam em conflito com suas crenças conscientes. Não foram poucas as surpresas e perplexidades. Eu continuava a achar que as informações que me chegavam à mente,
Dizia uma pessoa, eram insensatas, mas suas perguntas sucediam-se com rapidez e eu me lembro das minhas respostas. Tinha a impressão de que se eu tivesse mais tempo, as teria respondido de modo diverso, porque elas estão em conflito com aquilo em que creio. Isto é certo. Com tempo para pensar, o consciente interfere e molda as respostas segundo o que a pessoa acha certo, não as deixando sair nos termos em que a informação está emergindo do subconsciente, ou seja, da própria individualidade espiritual ali presente. A grande maioria de meus pacientes, escreve a doutora Ambashi, ao expressarem seus pensamentos a mim, após a experiência, confessaram-se perplexos acerca do material que emergiu e que precisariam de algum tempo para digerir aquilo tudo. Destaque meu. Conscientizei-me de como sou um mistério para mim mesma, diz outra senhora, e fiquei a meditar sobre as potencialidades contidas em meu esquecido passado. Como pode o leitor perceber, não estamos aqui cuidando de vagas e passageiras impressões, mas de realidades insuspeitadas, que mexem com as profundezas do nosso ser e trazem consigo uma forte carga emocional. Tenho por hábito destacar, em experiências desse tipo, o importante fator da emoção suscitada, e observo, com alegria, que também a doutora Ambashi valoriza adequadamente. É difícil, se não impossível, fingir emoções de tal intensidade. Elas são autenticadoras, mesmo porque ninguém está ali para amar uma farsa ou representar um papel. Para iludir a quem? A si mesmo. Ainda mais que em expressiva percentagem, a realidade contemplada pela pessoa não confere com aquela que ela acredita ser verdadeira. Acreditar que as coisas se passam desta ou daquela maneira é bem diferente de observar como, de fato, ocorrem. Por tudo isso a doutora Ambashi informa que, após as experiências de regressão, seus pacientes apresentavam-se um tanto pensativos. Tinham todos, escreve ela, um olhar distante, pareciam notavelmente pensativos e contidos. É que acabavam de regressar, como disse uma delas, de uma longuíssima jornada por insuspeitada região de si mesmos. Insisto em dizer ao caro leitor e querida leitora, nestas linhas finais, que este livro não foi elaborado com intenção proselitista, ou seja, com o objetivo de atraí-los para as fileiras do movimento espírita. Não sou muito chegado a essas questões, meramente estatísticas, mesmo porque, como também já foi dito, o espiritismo não se considera proprietário dos conceitos básicos em que se apoiam suas estruturas doutrinárias. A verdade não tem dono, porque é de todos. É, portanto, sua também, leitor-leitora. O importante na tarefa de administrar o relacionamento pais-filhos está na nítida convicção da realidade espiritual. Ou seja, a de que trazemos em nós um vasto e pouco explorado universo inespacial extremamente rico em potencialidades, cujo conhecimento muito poderá ajudar-nos a entender melhor aquilo a que costumo chamar de ofício de viver. Outro conceito favorito meu é este: só progredimos substituindo ideias obsoletas e inservíveis por ideias novas, ainda que, de início, um tanto traumáticas ao nosso sistema pessoal de pensar e viver. Eu costumava dizer, também, que, além de Deus, que é imutável, só existe uma coisa permanente na vida, e a mudança. Mas um dia descobri que Heráclito havia dito a mesma coisa, e então perdi o direito de propriedade sobre uma das minhas frases prediletas. Enfim, Heráclito também era um sujeito inteligente e a frase continua válida. Atenção para o tempo presente. Heráclito é, pois continua tão vivo quanto você e eu. No fundo, podemos sentir certa saudade das antigas e superadas ideias, que nos pareciam confortáveis e definitivas, mas acabamos gostando melhor da nova arrumação, ao verificar que sobrou mais espaço para pensar e viver. Pelo menos até que tenhamos de trocar, uma vez mais, velhas peças inúteis por novas, e dar-lhes, em nossa mente, disposições ainda mais harmoniosas. Um dia, acabamos surpreendidos com a realidade de estar já vivendo no tão sonhado reino de Deus. Mas, afinal, a vida é isso mesmo: movimento, maturação, realização,
Evolução a desdobrar-se pelo infinito afora. Caro leitor, como você está cansado de saber, isto não é um livro e sim uma conversa, e conversa com amigos não tem fim. Muita coisa aconteceu depois que foi lançada a primeira edição deste texto, em 1989. Eu ficaria frustrado se não lhe contasse que, em 1991, ganhei uma espécie de diploma de pai. Achei, pois,